Eu me chamo Paulo Sucasas, eu estou na pediatria desde 1990 e desde essa época eu trabalho junto com a formação de residentes, com a formação de acadêmicos. E a gente, então, nessa evolução, a gente construiu uma startup, ela foi incubada na UFG, e ela compreende uma plataforma de cuidados na primeira infância, e ela é composta, assim, o núcleo básico por um time interdisciplinar, com profissionais de várias unidades acadêmicas, com expertise há um tempo no ensino e na pesquisa, e temos também um sem número de colaboradores, são ex-alunos, ex-residentes, que têm nos ajudado muito na construção de textos, de dados, de informações, e eles são hoje referências nas suas áreas. E o aplicativo ele tem duas funcionalidades importantes. Você gostaria de ter um copiloto confiável, acadêmico, didático, que fosse capaz de responder perguntas não emergenciais, que fosse capaz de monitorar uma série de aspectos da primeira infância, como o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, eu vou mostrar a nossa plataforma, vou trazer umas informações, e os dois pontos importantes da plataforma, que são o aplicativo, que ele é utilizado pelos pais e cuidadores, e a plataforma, que é o lançamento hoje, a gente deixou para lançar em abril, para não competir com o Artemis 2, né, do portal Pingo Profissa. O aplicativo ele tem uma série de funcionalidades na região inferior, para quem não consegue enxergar atrás, existe o alicerce, assim, a base de toda essa plataforma, que é o desenvolvimento neuropsicomotor, que ele nasceu de várias pesquisas. Lá no Estrela d'Alva, a gente teve mestrado, doutorado, avaliando algumas questões da vigilância e da ocorrência de alterações do distúrbio do desenvolvimento neuropsicomotor. E nessa questão do desenvolvimento neuropsicomotor, o aplicativo utiliza os novos marcos, que a gente escuta, vamos usar os novos marcos. Os novos marcos, eles saíram em março de 2022. Uma pediatra, que é a Jennifer Hubler, ela publicou na Pediatrics, ela ganhou um vídeo, que é uma coisa rara, está lá na página da Pediatrics, esse artigo é aberto, e nesse vídeo ela explica o que a Academia Americana e o CDC propuseram para melhorar a monitorização do DNPM, uma vez que lá nos Estados Unidos também os números não são fantásticos. Então, dos três aspectos, o primeiro, eles ficaram mais curtos, ficaram mais claros, houve uma diminuição de 26%, um quarto, do ponto de vista numérico. Lá no CDC não tem mais os antigos, eu tenho guardado os antigos, se alguém quiser, tem comparações. Nos antigos, por exemplo, marco motor dos 5 anos, eram 6 itens, 6, é uma quantidade numerosa. E eles eram confusos, então eles diminuíram para 2, ou seja, ficaram mais curtos, mais enxutos, e eles deixaram mais claros. Tem 2 que me chamaram muita atenção, tem um que diz: talvez consiga saltar. Eu talvez consiga perguntar para a mãe se o menino talvez consiga saltar. Então, era confuso. Eles revisaram, falaram, não dá para deixar assim. Tinha outro que diz assim, desses 6, às vezes usa a faca. Às vezes também não usa. Entendeu? Então, mas isso, piadas à parte, eles viram que não dava para ficar, então eles retiraram. Então, só como exemplo, aos 5 anos o motor, ficaram duas perguntas. Abotoa botões, consegue pular num pé só. Assim, ficou mais claro. Então, isso é importante. E o terceiro aspecto dos novos DNPM é que houve uma mudança para uma ação mais rápida. Então, antigamente, eu digo antigamente, 2022 para trás. Antigamente, o sarrafo era o percentil 50.
Então, a criança anda em determinada idade, vamos dizer que era 1 ano, 50% vai andar, os outros 50% não vão. Então, tinha os famosos sinais de alerta, os red flags, e vamos acompanhar essa criança nas próximas 1, 2 consultas, né? Gente, 1, 2 consultas hoje no pós-pandemia pode ser 2 anos, né? Então a mudança foi, mudaram o sarrafo para 75%, não cumpriu, essa criança precisa, de forma rápida, ser avaliada por um profissional que tenha uma expertise em desenvolvimento infantil. Então, isso vai promover uma forma da gente conseguir encaminhar, né, fazer uma abordagem, identificar de forma mais rápida. Isso é muito importante. Então, eu coloquei um exemplo de um paciente fictício, que é o Pedrinho. A mãe preencheu os 4 domínios, né, clássicos do desenvolvimento neuropsicomotor, mas teve uma questão, até o professor Fernando falou, do mamá, mamã. A mãe ficou confusa e ela não preencheu esse item. E ficou uma estrela branca bem aqui na questão da linguagem aos 12 meses. Então, gravem isso, daqui a pouquinho eu volto nessa questão. Um segundo aspecto é em relação ao chat. O chat, ele foi construído, é uma inteligência artificial que foi construída com tudo que o pediatra gosta, com tudo que o pediatra aprende. Então, a gente buscou os guidelines, os textos de academias renomadas, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana, do Sistema de Saúde inglês, né? E atenção em todas as novidades que vêm saindo para trazer informações dentro desse círculo, né, de informações altamente confiáveis e que a mãe vai perguntar e vai ter uma resposta inteligível, que ela consiga entender, que ela consiga ter um esclarecimento. Perguntei sobre telas, ele, óbvio, colocou essas diretrizes já conhecidas das telas, sugestões, né, de atividades com o Pedrinho, enfim. Depois vocês testem, vocês avaliem, né, e vejam todas as questões em relação ao chat, né, que eu digo aqui agora. Também existe, eu não coloquei todos os slides, porque a nossa apresentação é rápida, tem o blog, que são textos já elaborados pela curadoria dos especialistas. Tem o texto da Anemia 2026, que a professora Juliana falou ontem, está lá, uma figurinha clara. Eu gostei dessa figura também, que é aquela que veio no SPP me deixou um pouquinho confuso. Bem clara em relação uso, pausa, uso, só que não tem dose, a gente não tem dose, tem sempre escrito, veja a dose com o seu pediatra. Né? É uma orientação. Enfim, tem de febre, gente, febre, eu acho que até as babás têm os critérios delas agora, que é tanto critério de febre, né, que realmente nos deixou um pouco confuso. Mas, enfim, tem os critérios, mas o que eu quero dizer, tem um livro do NHS, que é o Sistema de Saúde Britânico, chama The Little Orange Book, o Pequeno Livro Laranja, que é um livro que os britânicos fizeram para aconselhar os pais sobre diversas condições emergenciais, ou então algumas situações que precisam de uma resposta. Tem uma tabelinha de febre lá, ela tá no blog. Quem quiser, baixa a febre e veja se quer utilizar ou não. Inclusive, você pode digitar o Little Orange Book, você vai estar na página lá do NHS e vai conseguir baixar o livrinho. E ele coloca verde, laranja e vermelho. Eu achei bem interessante. O verde, ok. O laranja, a criança precisa ser vista no mesmo dia. Lá eles colocam 2 horas. E o vermelho, saia como você tiver com essa criança no colo. Entendeu? Vejam lá depois e avaliem essa questão. Então, está no blog de FEG, por exemplo, são textos que estão disponíveis. Também, nessa parte inferior, tem os registros, e dentre os registros tem as curvas de peso, estatura e IMC, tem o registro de vacina, das imunizações, e quando a mãe abre o registro, ela já consegue visualizar as próximas vacinas que são necessárias, existe alerta para vacinas atrasadas, e nessa interrogação, abre uma janela e faz um comentário rápido de qual a diferença entre a vacina pública do PNI e a vacina privada. E no canto superior direito, existe, então, um link para o histórico vacinal, que vem a caderneta dele. Em amarelinho estão as públicas, em verdinho estão as privadas.
né? Estou torcendo para transformar essa pneumo 20 em amarelinho e escrever bem grande aqui PNI. Isso seria fantástico para nós, né? Estamos com essa ansiedade agora em relação a nós pediatras. E, por outro lado, existe o portal dos profissionais. Então, existe uma conversação ética entre o portal que a mãe tem e o portal dos profissionais. Então, nesse portal, é possível que você faça o convite de novos pacientes. E aqui eu trouxe o Pedrinho. O Pedrinho ele está aqui, que é o primeiro, né, naquele que a gente viu. E antes do pediatra chamar o Pedrinho para consulta, ele já vai perceber que há uma questão específica na linguagem de 1 ano e o profissional vai esclarecer e, eventualmente, vai encaminhar essa criança de forma a mais rápida possível. Também, o portal ele oferece o acesso à mesma inteligência artificial, os textos um pouquinho mais detalhados. E você pode... Aqui a gente fez uma pergunta sobre desfraude. Como fazer o desfraude? E ele fez um dossiê assim, bem claro dos sinais de prontidão, do alinhamento da linguagem dos pais, diferença de menino e menino, resumindo no final. E você pode, nesse portal, você pode baixar esse PDF, realizar os comentários pessoais em relação à criança especificamente, alguma questão que você queira ressaltar, e também você pode enviar o PDF à mãe, com esse texto e as suas considerações, né? Então, o objetivo, assim, um dos objetivos, lógico, de ampliar a monitorização, de poder oferecer o bem mais precioso do pediatra, que é um pouquinho mais de tempo, né, para você estudar, para você descansar, para você ficar com a família, e também oferecer a oportunidade de você ter um pouco mais de tempo na consulta para explorar coisas que você tem o seu expertise, né? E também passar para a mãe. Tem um texto de acidentes, afogamento. A gente tem um de prevenção de afogamento e outro de como agir no afogamento. Afogamento, gente, tem um dossiê último, é de 2025, em dezembro, saiu na Pediatrics. Novidades do afogamento. Então, mais de 90% é prevenível. E também ele diz que se os pais ou quem for socorrer a criança tiver uma expertise em BLS, em cuidados básicos, a primeira ventilação, a primeira série de ventilação é feita dentro da piscina. Geralmente a piscina dá pé para o adulto. Assim que o adulto pegar a criança, ele já faz. Isso está escrito lá, leiam lá. Faz o primeiro ciclo ventilatório. Você pode ganhar 30 segundos a 1 minuto, que pode evitar que a parada respiratória vire uma parada cardíaca. Esse é o fluxo, não é? Gente, muito obrigado a toda a equipe organizadora. Parabéns por esse evento lendário, hein? Né? Vai ser lembrado por muitos e muitos séculos. Obrigado, gente.